está voltando e quer te salvar. Por isso que eu voltei, eu não quero aqui ficar. Faz 3 dias que Deus fala comigo e o meu coração não resistiu. Porque quando Ele fala, até terra abala. Por isso que eu voltei de volta pra sua casa. Olha, pastor, deixa eu te falar aqui, por favor. Agora eu sou servo do Senhor, a minha vida pertence a Ele. Olha, pastor, deixa eu te falar aqui, por favor. Agora eu sou servo do Senhor, a minha vida pertence a Ele. E para sempre vai ser só dele. Como é que tá teu pai? Olha, pastor, voltei agora pra ficar. Me desculpa vir aqui te falar, é que foi Deus que me mandou te avisar que Ele está voltando e quer te salvar. Por isso que eu voltei, eu não quero aqui ficar. Faz 3 dias que Deus fala comigo e o meu coração não resistiu. Porque quando Ele fala, até terra abala. Por isso que eu voltei de volta pra sua casa. Olha, pastor, deixa eu te falar aqui, por favor. Agora eu sou servo do Senhor, a minha vida pertence a Ele. Olha, pastor, deixa eu te falar aqui, por favor. Agora eu sou servo do Senhor, a minha vida pertence a Ele. E para sempre vai ser só dele. Olha, pastor, deixa eu te falar aqui, por favor. Boa noite. Hoje voltamos para a glória do Senhor Jesus. A minha vida pertence a Ele. Olha, pastor, deixa eu te falar aqui, por favor. Agora eu sou servo do Senhor, a minha vida pertence a Ele. E para sempre vai ser só dele. Olha, pastor, voltei. Senhor, me faz descer pra voltar minhas origens pra te adorar. Não quero mais viver como um servo cego sem te contemplar. A Rádio Cristo para as Nações passa a apresentar o programa O ID de Cristo. A apresentação, Márcio Oliveira. Paz e graça, meus amados irmãos, estamos então ao vivo com o programa O ID de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, grato pela vida de cada um de vocês que está aí nos ouvindo através do aplicativo da rádio, pela Rádio Cristo para as Nações, e também vocês que estão nos assistindo através da live ou estão nos ouvindo através do nosso site. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos então dar início a mais um programa O ID de Cristo para a glória do Senhor Jesus. Tivemos aí segunda-feira uns probleminhas técnicos, mas agora para a glória de Deus tudo resolvido para a glória do Senhor Jesus. Estamos ao vivo para mais uma vez estarmos aqui fazendo o programa O ID de Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. Faz muito frio aqui em Caxias do Sul. Está fazendo agora, neste momento, 10 graus, né? E a mínima vai chegar a 7, o que nos mostra aqui, mas a sensação térmica é bem maior. Estamos sentindo, tá bem frio, né? Quero aqui agradecer a vida de todos. Agora são 19 horas e 15 minutos, então estamos dando início a mais um programa O ID de Cristo. Seja bem-vinda, Dona Rosana, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Claudete. Seja bem-vinda, minha mãe, em nome de Jesus. A todos que estão aí nos ouvindo através da Rádio Cristo para as Nações, sejam bem-vindos. E hoje vamos pedir que Deus venha falar conosco, que Deus venha se fazer presente em nome de Jesus. Vamos orar?
para a abertura desse culto, vamos clamar a Deus pela sua misericórdia, vamos pedir ao Senhor que Ele venha hoje se fazer presente conosco, porque se não é a presença do Senhor, de nada adianta, não adiantaria nem eu estar aqui fazendo esse programa, mas como Jesus é quem faz essa obra, é Ele que nos capacita para fazê-la, então nós cremos que grandes coisas Deus ainda irá fazer. Amém, meus amados? Vamos então orar. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu me coloco mais uma vez na Tua presença, Senhor, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha se fazer presente conosco neste programa, Senhor, a qual nós estamos dando início para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor venha operar milagres, maravilhas, que o Senhor venha, Senhor, trabalhar no coração daquele que está recebendo essa mensagem. Quero, Senhor, pedir que o Senhor venha abençoar a vida da Claudete, do seu pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoar e repreender essa enfermidade. Que o Senhor venha dar força, Senhor, para o pai dela, para que ele consiga, Senhor, vencer, essa enfermidade em nome de Jesus. Pai, eu trago a vida da dona Rosane, do Paulo e a sua família na Tua presença, pedindo ao Senhor das Tuas bênçãos sobre a vida dela. Em nome de Jesus, Senhor, acolha a Tua serva, ajuda ela nos momentos, Senhor, de tristeza, de angústia, Senhor, a qual muitas vezes ela se encontra. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, estenda a Tua mão sobre a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, eu trago a vida da minha mãe na Tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor venha repreender toda investida do adversário contra a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha repreender a fúria do adversário. Em nome de Jesus, que o Senhor venha largar por terra, Senhor, tudo aquilo que porventura o inimigo tem lançado contra a vida dela. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos dar início então a mais um programa Vídeo de Cristo. Fica ligadinho aí. Deus quer falar com você. Aleluia. Também peça o teu louvor aí, peça a tua oração. Estamos aqui para atender o teu pedido. Peça lá pelo aplicativo da rádio, da Rádio Cristo para as Nações, ali no chat, ou se não, pelo chat também do nosso site www.radiotvcristoparasnações.com.br. Clica lá, acessa lá, peça o teu louvor, peça a tua oração, nós vamos atender aqui em nome de Jesus. Vamos então de Matos Nascimento, filho pródigo, e Maurício, nosso querido irmão Maurício, Diário de um Vencedor. Depois voltamos então com a nossa oração, os pedidos de oração em nome de Jesus e a mensagem do dia. Amém? Já voltamos então para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Eu fui criado com meu pai tão carinhoso. Eu tinha tudo, paz, amor, era demais. Mas um dia, sem pensar, caí no mundo. Me enganou o inimigo tão sagaz. A minha parte da herança peguei toda. Meu pai me olhando tão tristonho a chorar, dizendo: o meu filho amado vai embora. Eu fico orando para um dia ele voltar. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu. Perdoa-me. Mas o amor que o meu pai tem por mim é bem maior do que tudo.
abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. No mundo eu pensava que tinha amigos, gastava tudo, só queria o meu prazer. Até os porcos tinham os seus alimentos, e eu sem nada já não tinha o que comer. Se eu voltar, talvez meu pai não me aceite, mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou. Ao avistar a minha casa ainda longe, meu pai alegre veio correndo, me abraçou. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Eu não sou digno de ser chamado filho teu, Pai. Perdoa-me. Mas o amor que o meu Pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. Você está ouvindo o programa O ID de Cristo. Apresentação: Márcio Oliveira. Quando Deus se prontifica pra te dar vitória, o céu se abre e o inferno fecha as portas. O inimigo pode contra ti se levantar. Você é guardado pelos anjos, quem é que pode te tocar? Se você é escolhido, creia, meu irmão, uma história inexplicável Deus vai escrever. Ele passa uma borracha no velho diário e uma página de vitória hoje escreve pra você. Não adianta o inimigo tentar insistir, é só deixar Deus agir, suas promessas não vão vir falhar. Eu creio assim, Deus escreve por escrito e não rabisca. Ele vai mudar de vez a sua vida. É só confiar, uma página de vitória Deus vai escrever. Seu diário do passado vai pegar na mão. Ele vai rasgar o céu dizendo: estou aqui. Eu não vim pra rascunhar, eu vim pra decidir, porque eu sou teu Deus. E vai ficar marcado pra história o que estou fazendo. Sua agenda de derrota hoje eu jogo contra o vento, pra provar que nunca esqueci de ti nenhum momento. Eu vou fazer um diário inesquecível que o mundo jamais publicou, e a capa leva o tema, a história de um vencedor. Toda luta foi embora e ao abrir me surpreendi. Meu diário só tem página de vitória. Boa noite, Tere. Tudo bom? Joyce, tio André, seja bem-vindo em nome de Jesus.
Se você é escolhido, creia, meu irmão, uma história inexplicável Deus vai escrever. Ele passa uma borracha no velho diário e uma página de vitória hoje escreve pra você. Não adianta o inimigo tentar insistir, é só deixar Deus agir, suas promessas não vão de falhar. Eu creio assim, Deus escreve por escrito e não rabisca, Ele vai mudar de vez a sua vida. É só confiar, uma página de vitória Deus vai escrever. Seu diário do passado vai pegar na mão, Ele vai rasgar o céu dizendo estou aqui. Eu não vim pra rascunhar, eu vim pra decidir, porque eu sou teu Deus. E vai ficar marcado pra história o que estou fazendo. Sua agenda de derrota hoje é um jogo contra o vento, pra provar que nunca esqueci de ti nenhum momento. Eu vou fazer um diário inesquecível que o mundo jamais publicou. Fala, Clayton, seja bem-vinda. Leva o tema a história de um vencedor. Toda luta foi embora e ao abrir me surpreendi. Meu diário só tem página de vitória, de vitória, de vitória. Só tem página de vitória, de vitória, de vitória. Só tem página de vitória, de vitória, de vitória. Só tem página de vitória. Esse é o meu Deus. Aqui no programa O ID de Cristo, a mensagem do dia. Paz e graça, meus amados irmãos, voltamos então mais uma vez ao vivo com o programa O ID de Cristo. Seja bem-vindo em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Estamos novamente aqui, né? Quero mandar um grande abraço aqui para a Claudete, já está pedindo seu louvor, para a Joyce, para o meu tio André, que está nos assistindo através da live, também aqui para o meu querido irmão Clayton. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Para minha tia Tere, que Deus te abençoe. Obrigado por estar aí ligadinha conosco. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos então entrar na nossa mensagem do dia. Vamos ver o que o Senhor preparou para nós. Nos diz assim o título: O Campanário Torto. Vamos lá, o texto diz assim: os campanários tortos da igreja deixam as pessoas nervosas. Alguns amigos compartilharam conosco como, após os fortes ventos, a bela torre da igreja estava torta, causando-lhes preocupação. A torre fora rapidamente consertada, mas a imagem humorística me fez refletir. Mais uma vez vemos a igreja como um lugar onde se espera que tudo pareça perfeito. Não um local onde podemos nos apresentar desalinhados, certo? Mas neste mundo destruído, todos nós somos desalinhados. Cada um tem a sua própria coleção de fraquezas naturais. Podemos estar predispostos a manter nossas vulnerabilidades em segredo, mas as Escrituras nos encorajam o oposto. Paulo sugere que as nossas fraquezas, no caso dele, uma luta sem nome que ele chama de espinho na carne, onde é mais provável que Cristo revele o seu poder. Jesus disse a Paulo: meu poder opera melhor na fraqueza. E Paulo concluiu: por isso aceito com prazer as fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte.
Podemos não gostar de nossas imperfeições, mas ocultá-las apenas nega o poder de Jesus de trabalhar dentro desses aspectos de nós mesmos. Quando convidamos Jesus para os lugares tortuosos em nós, Ele gentilmente nos conserta e redime de maneira que nosso esforço nunca poderia realizar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está nos falando também de uma situação que nós encontramos e ela é bem comum, de nós ir para uma igreja. Quando nós tomamos uma posição de ir a uma igreja, nós já queremos encontrar um lugar perfeito, um lugar onde não tem falha, um lugar onde tu vai encontrar só pessoas santas. Certa vez eu vi um pregador dizendo que muitas pessoas começam a procurar uma igreja que seja santa, sem erros, sem falhas, sem pessoas que de uma forma ou outra não te desagradem. E esse pregador falou que o momento que essa pessoa encontrar essa igreja, ela não entraria lá, porque ela teria defeitos. Ou seja, todos nós temos defeitos, todos nós temos falhas. E Jesus nos chama para um conserto. Alguns costumam dizer que a igreja, ela é um hospital. Eu costumo dizer que a igreja, sim, pode ser até um hospital. Só que você vai na igreja, você consulta, você sai com a sua receita, depois é só seguir o tratamento. O tratamento que Jesus nos dá é um tratamento para a nossa alma. E isso que Jesus traz para as nossas vidas, Ele trabalha de tal forma que a Bíblia diz: eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, Jesus nos chama para uma transformação de 180 graus, ou seja, totalmente ao contrário. Jesus nos chama para uma transformação completa, não apenas um detalhe, mas completamente. Certas vezes algumas pessoas perguntam: tá, mas tu não bebe? Por que tu não bebe? Porque tu não gosta? Não, porque Jesus me libertou. Tu não fuma? Não. Por que tu não fuma? Porque tu não quer? Não, porque Jesus me libertou. Ou seja, Jesus transformou a minha vida. Quem conhece o meu passado sabe, né? O Márcio, que era o Márcio alguns anos atrás, há poucos anos atrás, há 5 anos atrás. E hoje quem é o Márcio? É uma pessoa totalmente diferente, oposta àquilo que era antigamente. Jesus nos chama para isso. Jesus nos chama para um conserto. Veja que a igreja, as pessoas olham para a igreja e tem uma ilusão de que você vai encontrar um lugar perfeito, sem falhas, sem erros, sendo que todos nós, seres humanos, somos falhos. Todos nós erramos. Só qual é a diferença de nós para aqueles que ainda não tomaram uma posição com Cristo? É aquele que é cristão, ele assume que é pecador. Ele reconhece o seu pecado. Ele tenta lutar contra a sua própria natureza humana. É para isso que Jesus nos convida. Jesus nos convida para transformar as nossas vidas, para nos trazer uma libertação. Ah, irmão, eu não posso fazer mais nada. Não. Você pode fazer muitas coisas ainda, desde que isso não ofenda a santidade de Deus. Em Romanos vai dizer que nós temos que prestar o nosso culto racional a Deus e entregar a nossa vida, ou seja, tudo nas mãos do Senhor, e andarmos conforme a Bíblia nos pede, e isso consequentemente já nos traz a transformação de vida. Se você bebia, você não bebe mais. Se você fumava, você não fuma mais. Se você mentia, você não mente mais. Se você se prostituía, você não se prostitui mais. Jesus nos traz para que nós venhamos lutar contra o pecado que nos traz consequências muito graves. Vamos tirar, por exemplo, a bebida. A bebida, quando nós começamos
até podemos dizer assim, não, mas eu controlo ela. Eu vou só até onde eu quero. Chega um momento que nós vemos através do Centro Vita de pessoas que a bebida já a dominou. E o que isso traz? A destruição, primeiro, da família. A bebida, ela atinge primeiramente a família. Muitas pessoas que estão neste momento tentando se recuperar em tratamento, a família já desistiu dessas pessoas. A consequência do pecado, a Bíblia vai nos dizer que é a morte, mas não a morte física literalmente, mas a morte espiritual. A morte espiritual que nos afasta de Deus, que nos afasta de ouvir a voz de Deus. Por que Deus briga tanto? Por que Deus fala tanto contra o pecado? Por que Deus é tão enérgico contra o pecado? É porque o pecado nos destituiu da glória de Deus, segundo nos diz a palavra dele. O pecado nos afasta de Deus. E por isso, no momento que nós tomamos uma posição com Cristo, nós tomamos a decisão de servir a Ele, nós começamos a renunciar os nossos desejos carnais, as nossas vontades carnais para agradar a Deus. Consequentemente, isso já se transforma numa mudança. E o trabalhar de Deus é como trabalhar nessa igreja. O trabalhar de Deus é de dentro para fora. Deus trabalha na tua vida em particular. O que eu acho magnífico no Evangelho de Cristo, o que eu acho esplêndido no Evangelho de Cristo, é que Jesus trabalha na minha vida de uma forma e na sua Ele vai trabalhar de outra, porque Deus te conhece melhor que qualquer um aqui. Deus te conhece melhor que você mesmo e Ele só está esperando que você venha tomar uma posição com Ele. Você venha aceitar Ele na tua vida e pedir, Senhor, eu não quero mais isso para mim. Eu não aguento mais, eu quero mudar, eu quero uma vida diferente. E Deus tem uma vida diferente para te entregar. Jesus tem uma vida nova para te entregar. Mas entenda que uma vida nova não vem com as mesmas atitudes. Uma vida nova, ela vem com atitudes diferentes. E Jesus te convida para fazer isso hoje. Para que você venha tomar um outro rumo. Para que tu venha receber a salvação que Jesus nos trouxe, o que Jesus nos promete é a vida eterna. Jesus nos promete uma vida nova através da sua palavra. E eu te convido a aceitar Jesus neste momento. Eu te convido a dar um passo de fé neste momento, a receber a Cristo na tua vida. Porque Ele está neste momento te contemplando. Jesus, neste momento, está olhando para você, está olhando para a tua vida. Outra coisa que eu gostaria de falar também a respeito da situação da igreja é que quando nós começamos a ter a transformação de vida através da palavra do Senhor, Jesus nos chama à santidade. E a santidade, ela não serve como uma arma para acusar o erro do próximo. A santidade, ela não serve como uma espada para bater no erro do meu próximo. Não. A minha santidade, ela serve para que eu venha me aproximar de Deus. Para que eu venha trazer para aqueles que estão me ouvindo, para aqueles que estão ao meu derredor, aqueles que convivem comigo, para que eu venha trazer uma bênção de Deus. A santidade de um homem serve para que ele venha ter intimidade com Deus, não para ele bater ou acusar ou apontar erros do seu próximo, porque ninguém tem poder a julgar ninguém. O único justo juiz que a Bíblia nos apresenta é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é justo para nos julgar, somente Ele. Louvado seja o nome do Senhor.
Podemos não gostar das nossas imperfeições, diz o texto, mas ocultá-las apenas nega o poder de Jesus de trabalhar dentro desses aspectos de nós mesmos. Quando convidamos Jesus para lugares tortuosos, que isso é normal de qualquer ser humano, a dificuldade de assumir o seu erro, Ele gentilmente nos conserta e redime de maneiras que o nosso esforço nunca poderia realizar. Deus trabalha de uma forma toda especial em nossas vidas. E Ele trabalha de uma forma singela. Jesus, Ele trabalha de uma forma especial. Ele não vai trabalhar da mesma forma que trabalhou na minha vida e na sua. Mas o que Ele traz para nós, através das circunstâncias, moldar o nosso caráter, mudar a nossa postura. Através das circunstâncias, Ele trabalhar em nossas vidas e nos moldar. Através do Espírito Santo, nos preparando para a salvação. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por essa mensagem. Vamos então tocar mais uns 2 louvores. Eu já vou estar tocando aqui os louvores que estão me pedindo em nome de Jesus, né? Eu vou tocar agora uma do meu querido pastor Josias aqui, né? E mais uma do Rude. Deus irá fazer. E já voltamos então com mais um momento de oração. Mas entenda que aqui nessa terra não vai existir nenhuma igreja perfeita. Todas elas vão ter falhas. Todas elas vão ter pessoas cometendo erros. Todas as pessoas que estão indo lá estão indo em busca de um tratamento. Um tratamento para aquilo que não tem médico que cure, para aquilo que não tem remédio que chegue, mas a palavra de Deus cura. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que ela vai entre juntas e medulas. Ou quer dizer, ela chega aonde ninguém chega. A palavra de Deus, ela cura, ela transforma, ela conforta, ela liberta. E é isso que a palavra de Deus faz em nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos então aqui, Josias e Fábio, e aonde estiver seca, e Deus irá fazer, do nosso querido irmão Rude. E já voltamos então com mais um momento de oração, depois do nosso período de louvor aí para a glória do Senhor Jesus. As mais pedidas do dia. Dê uma chance a você mesmo. Expulse esse medo, pra sorrir não tem segredo. A vida é bem mais linda, você pode crer. Basta você querer. Não é mais tempo de alimentar rancor. Se Deus te deu a vida pra viver amor, arranque esse mal que traz a solidão, e assim será feliz seu coração. Um coração alegre formoseia o rosto, mas o desgosto não te deixa ver. E se você querer, basta apenas um sorriso pra ganhar um amigo, um abraço de calor, um olhar de carinho, um gesto de amor pra quem ficou sozinho. Uma palavra só, uma palavra pode salvar uma alma. Levante esse olhar, deixa a luz brilhar, deixa Jesus te usar, deixa Jesus te usar. E onde estiver seca, a chuva vai molhar. Onde só tem choro, sorriso vai voltar. Onde o mal dominava, Deus vai dominar. Deus vai dominar. E onde tem miséria, o pão vai sobrar. Doença que flagela, meu Deus vai curar. Quando nessa terra o meu Deus entrar,
você querer. Basta apenas um sorriso pra ganhar um amigo, um abraço de calor, um olhar de carinho, um gesto de amor pra quem ficou sozinho. Uma palavra, só uma palavra pode salvar uma alma. Levante esse olhar, deixa a luz brilhar, deixa Jesus te usar, deixa Jesus te usar. E onde estiver seca, a chuva vai molhar. Onde só tem choro, sorriso vai voltar. Onde o mal dominava, Deus vai dominar. Deus vai dominar. E onde tem miséria, o pão vai sobrar. Doença que flagela, meu Deus vai curar. Quando nessa terra o meu Deus entrar, tudo vai mudar. Toca o que você gosta de ouvir. Às vezes as provas nos fazem desanimar, às vezes as lutas nos fazem até parar. E neste caminho parece não ter mais fim, parece um deserto sem destino mais pra seguir. Mas escute uma coisa agora, Deus está chegando com a vitória pra entregar pra você. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Se a gente acreditar, se a gente confiar, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Se a gente acreditar, se a gente confiar no poder de Deus. Parece não ter mais fim, parece um deserto sem destino mais pra seguir. Mas escute uma coisa agora, Deus está chegando com a vitória pra entregar pra você. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Se a gente acreditar, se a gente confiar, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Se a gente acreditar, se a gente confiar no poder de Deus, no poder de Deus. Você sintoniza e ouve só sucesso. Quando minha fé se estender e a mão de Deus me socorrer,
outra é demais! Se é sucesso, você ouve primeiro aqui. Paz e graça, meus amados irmãos, voltamos então mais uma vez ao vivo com o programa O ID de Cristo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero mandar um grande abraço aqui para a tia Mari, que Deus te abençoe, a tia Tere, a Gabi, que estão aí assistindo conosco. Em nome de Jesus, que Deus abençoe muito vocês aí. Vamos então para o bloco aqui de louvor das mais pedidas, ou seja, que o meu povo pediu aqui. Vamos então de Advogado Fiel, Bruna Carla, a pedido aqui da Claudete, né? A Aurélia Dourado, a Vitória chegou, a pedido aqui do Clayton, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero também mandar aqui esse louvor, Dia de Vitória, Wagner Roberto, para minha mãe, para minha família lá em Goiânia, todos aí, que Deus abençoe em nome de Jesus. Peço o teu louvor aí. Nós já voltamos aí com a nosso discipulado do dia. Você está ouvindo o programa O ID de Cristo. Apresentação: Márcio Oliveira. Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Para falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de
você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Agora eu quero convidar pra cantar comigo a minha filha Luana. É isso aí, mãezinha, vamos louvar. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou e chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. Chegou. Chegou o momento, o dia da sua vitória. O seu choro não foi em vão, pois filho a sua oração chegou ao meu trono de glória. Chorava com o rosto no pó, no vale pensava estar só, mas lá eu estava contigo.
a cabeça outra vez e enxugue o seu rosto molhado, pois filho, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Chorava com o rosto no pó, no vale pensava estar só, mas lá eu estava contigo. Eu fui seu alento na dor, no frio eu fui seu calor, e na solidão seu amigo. Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim, nas lutas que estás passando, estou pondo hoje um fim. Levante a cabeça outra vez e enxugue o seu rosto molhado, pois filho, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim, nas lutas que estás passando, estou pondo hoje um fim. Levante a cabeça outra vez e enxugue o seu rosto molhado, pois filho, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Levante a cabeça outra vez e enxugue o seu rosto molhado, pois filho, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. O discipulado do dia. Paz e graça, meus amados irmãos, voltamos então mais uma vez ao vivo com o programa O ID de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero mandar um grande abraço aqui pro meu querido irmão Álvaro. Que Deus abençoe, meu querido. Obrigado por estar aí nos assistindo. Também pra Gabi, que Deus te abençoe, Gabi, em nome de Jesus. Vamos então entrar no nosso discipulado do dia. Continuação aqui do nosso discipulado Conhecendo o Amor de Deus, que nos diz assim a apostila: e por falar em Jesus, se alguém nos perguntasse quem é Jesus, qual seria a nossa resposta? Talvez responderíamos imediatamente, talvez gaguejaríamos um pouco, ou quem sabe até ficássemos sem saber o que responder. Mas o fato é que, por mais que acreditemos saber quem é Jesus, sempre é necessário conhecê-lo mais. Por isso, vamos aproveitar o nosso primeiro estudo para compreender um pouco mais a respeito de Jesus e por que do seu grande amor direcionado a nós. Em todo o mundo, o dia de nascimento e da morte de Jesus são lembrados. Estas datas nos trazem à memória a imagem de uma criança na manjedoura e a imagem de uma cruz no horizonte. Mas quem de fato é Jesus? Esta é uma pergunta que muitos tentam responder, porém a verdadeira resposta deve vir do Novo Testamento, escrito por pessoas que conheceram e caminharam com Jesus. Conheçamos um pouco a respeito de Jesus através do Evangelho de João. Vamos aqui então, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Nos diz assim:
João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por que João fala dessa forma? No princípio era o Verbo. Veja que antes da vinda de Jesus, só era falado, só falavam sobre Jesus, sobre a vinda do Messias, sobre a vinda daquele que viria tirar o pecado do mundo, sobre alguém que viria salvar a humanidade, alguém que viria pagar o preço, pagar a dívida do pecado. E este era o Verbo, ou seja, falavam de Jesus. E aqui diz assim, e o Verbo estava com Deus, ou seja, Jesus já estava com Deus. Desde a fundação dos séculos, desde a fundação do mundo, Jesus já existia, já estava com Deus. E o Verbo era Deus, ou seja, Jesus ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? Então, Jesus, e ele mostra isso de diversas formas. No andamento desse estudo, nós vamos estar falando um pouco mais a respeito disso. Ele existe eternamente, João 1:2. Ele estava no princípio com Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, João 1:3, está escrito: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus veio ao mundo para derrotar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo, João 1:29. Está escrito: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos aqui em Hebreus, capítulo 9. Carta aos Hebreus, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 26. Está escrito: doutra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Por que Jesus teve que vir, teve que descer à terra para pagar a nossa dívida? Porque Deus, para pagar o pecado, para pagar a dívida do pecado, ele precisaria de alguém sem pecado, alguém sem erro, alguém perfeito. E não tem ser humano perfeito, não existe isso. Então Jesus desce, vem, anda sobre a terra. Em 3 anos e meio, ele muda a história do mundo, divide o tempo, entrega a sua vida em sacrifício vivo para o meu pecado, para cobrir o meu pecado, para cobrir a minha dívida, assim como cobre a dívida de cada um que aceita ele como único e suficiente Salvador. Jesus veio ao mundo como ser humano, João 1, capítulo 1, versículo 14. A única diferença entre a sua humanidade e a nossa é que nele não havia pecado. Jesus desceu nessa terra, andou 33 anos e meio sobre essa terra sem pecar. Ele não pecou, ele não errou, e por isso Deus aceitou o seu sacrifício como pagamento da minha dívida e da sua. Entenda que esse sacrifício é para todo aquele que crê, todo aquele que receber, todo aquele que aceitar. Hoje a Bíblia diz que não é por força nem por violência, nem por obrigação, mas sim por amor. Se você hoje aceitar esse sacrifício, receber Jesus, reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador, hoje mesmo você recebe a salvação, você recebe a vida eterna. Através de Jesus podemos conhecer a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer, Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o único Filho de Deus. Aleluia.
Ele veio ao mundo para que tivéssemos vida e vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10 está escrito: o ladrão vem senão para roubar, matar ou destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus vem para isso, para mudar, para transformar, para libertar, para curar, mas principalmente, Jesus veio para salvar. Jesus veio para dar uma vida nova. Jesus veio para nos dar a salvação eterna. Jesus desce unicamente com o principal objetivo: salvar a humanidade da condenação eterna. É por isso que Jesus desceu, é por isso que Jesus veio, por isso que Jesus padeceu, para nós termos a oportunidade de não irmos para a condenação, mas sim para a salvação, para a vida eterna junto dele, em nome de Jesus. Ele é a prova do amor de Deus para com todos os seres humanos. João capítulo 3, versículo 16, João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Para tornar-se seu discípulo, é preciso crer nas suas palavras. João 8, capítulo 8, versículo 31. Está escrito: dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Jesus fala de uma forma que nós venhamos cumprir, que nós venhamos buscar a viver aquilo que nós falamos, aquilo que nós professamos, aquilo que nós pregamos. Deus não gosta de hipocrisia. Jesus não gosta de pessoas que usam de uma máscara, de vamos dizer assim, uma outra vida, ou seja, você tenha duas vidas, uma como cristão e outra fora disso. Não, Deus gosta, Jesus gosta daqueles que cumprem a sua palavra, aqueles que aceitam, aqueles que recebem, né, e seguem a sua palavra, que se esforçam para buscar a salvação, em nome de Jesus. Só em Jesus é possível experimentar a vida eterna e libertação. João capítulo 8, versículo do 32 ao 36. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus nos promete uma libertação, Jesus nos promete uma vida nova. Essa vida que nós estávamos falando agora, né, que Jesus traz para todos aqueles que todo aquele que aceitar Ele, que receber Ele como único e suficiente Salvador. Esse Jesus quer trazer para a vida eterna. Hoje, se você crer, se tu receber hoje Jesus na tua vida, se tu aceitar Ele como único e suficiente Salvador e te esforçar para aceitar aquilo que a palavra pede, veja que a transformação que a Bíblia nos diz não é pelo irmão Márcio, não é pelo ciclano, pelo beltrano, não. É por Jesus. A Sema Figueiredo diz aqui: a paz para todos que estão vendo essa mensagem. Gostaria de ouvir um louvor do cantor Júnior, Semeador. Já vamos estar tocando, tá, Sema? Em nome de Jesus. Aleluia. Então Jesus desce, paga a minha dívida, paga a tua dívida, paga o pecado de todos aqueles que o receberem. A porta da graça está aberta. O que é graça? Graça é tu receber aquilo que tu não merece receber. Eu não mereço receber a salvação, mas mesmo assim, pela graça, Jesus nos dá. Ainda Paulo diz que a tua graça me basta. Ou seja, a graça de Jesus. Aquilo que nós estávamos fadados a receber, que era a condenação,
Jesus veio para nos dar a salvação. Era para nós padecer. E Jesus nos trouxe uma vida nova. É isso que nós estamos aprendendo hoje. Quem é Jesus? Jesus é o Filho unigênito de Deus, o único Filho de Deus, que veio à Terra pagar a minha dívida e a sua, pagar o teu pecado, pagar a nossa dívida e nos levar para a salvação. Jesus desceu, padeceu e ele é lembrado. Há milhares de anos ele é lembrado. E hoje nós lembramos, na Páscoa, no Natal, nós lembramos e recordamos Jesus Cristo de Nazaré. E eu te convido hoje para crer nessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos então estar tocando mais uns 2 louvores e depois nós vamos estar entrando na nossa mensagem do dia. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês que está aí conosco, recebendo essa palavra, recebendo esse estudo abençoado pela parte do Senhor Jesus. Amém? Vamos então aqui. Vamos então tintim por tintim e depois nós vamos estar escudo, a voz da verdade. Depois eu vou estar aqui tocando a música que a nossa querida Sema Figueiredo pediu, o Semeador, do cantor Júnior. Amém? Já voltamos então com a nossa mensagem do dia. Deus não se esqueceu do que te prometeu. Ainda está de pé o que ele te falou. Às vezes esperar machuca, eu sei, mas vale a pena confiar em Deus. Não é verdade que Deus te deixou. O silêncio não significa que acabou, mas Deus está no controle dessa situação. Os planos dele não se frustrarão, vai se cumprir. Deus vai fazer na tua vida tintim por tintim. Vai te mostrar que não existe deserto sem fim. E tudo que você passou tinha finalidade. E você vai sorrir quando ver na tua vida Deus fazer cumprir tudo aquilo que um dia prometeu pra ti. Se foi Deus que prometeu, eu sei, vai se cumprir. Deus não se esqueceu do que te prometeu. Ainda está de pé o que ele te falou. Às vezes esperar machuca, eu sei, mas vale a pena confiar em Deus. Não é verdade que Deus te deixou. O silêncio não significa que acabou, mas Deus está no controle dessa situação. Os planos dele não se frustrarão, vai se cumprir. Deus vai fazer na tua vida tintim por tintim. Vai te mostrar que não existe deserto sem fim. E tudo que você passou tinha finalidade. E você vai sorrir quando ver na tua vida Deus fazer cumprir tudo aquilo que um dia prometeu pra ti. Se foi Deus que prometeu, eu sei. Se foi Deus que prometeu, eu sei. Se foi Deus que prometeu, eu sei, vai se cumprir. Cada promessa se cumprirá. E os teus sonhos eu sei que Deus vai realizar. Não tenha pressa, Deus está no controle. E no tempo certo tudo cumprirá. Deus vai fazer na tua vida tintim por tintim. Vai te mostrar que não existe deserto sem fim. E tudo que você passou tinha finalidade.
sorrir quando vê na tua vida Deus fazer cumprir tudo aquilo que um dia prometeu pra ti. Se foi Deus que prometeu, eu sei. Se foi Deus que prometeu, eu sei. Se foi Deus que prometeu, eu sei. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para o que nele crê. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para o que nele As mais pedidas do dia.
Jesus é lindo. Essas mãos que semearam a semente do amor, hoje estão esquecidas. Onde está o semeador? Esses pés que caminharam, às vezes sentindo dor, e parou tão de repente. Cristo pergunta insistente: onde está o semeador? Onde está o semeador? Ouço choros e lamentos, a semente está nas suas mãos, e alguém está sedento dentro do teu coração. Coloquei esse talento, porém você desprezou. A semente não plantou, mas jogou elas ao vento. Vamos receber Sueli Lima. Que prazer, Júnior, poder estar aqui nesse sonho concretizado na sua vida. Vamos lá. Procurei nos pedregais, procurei entre os espinhos, a semente não achei, nem à beira do caminho. A semente que eu te dei, onde você a colocou, e por onde estás andando, eu insisto perguntando: onde está o semeador? Onde está o semeador? Ouço choros e lamentos, a semente está nas suas mãos, e alguém está sedento dentro do teu coração. Coloquei esse talento, mas você a desprezou. A semente não plantou, mas jogou elas ao vento. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Paz e graça, meus amados irmãos, voltamos então mais uma vez ao vivo com o programa Hoje de Cristo. Vamos entrar então na nossa mensagem, a palavra a qual o Senhor colocou em nosso coração para trazermos hoje aqui. Livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 1. Nos diz assim o texto sagrado: Jó
sua família e sua riqueza. Havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. E também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que o homem era o maior de todos do Oriente. Os seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando ele se encerrava num ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, ou seja, sacrifícios, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, e de sua casa e tudo que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a tua mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó é um dos livros mais antigos, se não mais antigo, da Bíblia Sagrada. A Bíblia ela não tem uma ordem cronológica, mas esse seria o primeiro livro, na verdade. Jó era um homem íntegro, como diz a palavra do Senhor, um homem reto que temia Deus, seguia os mandamentos, seguia os estatutos do Senhor. De tal maneira que Deus o contemplava dos altos céus e disse que não havia outro homem igual que se comparasse a Jó. E muitas vezes nós vemos nos dias de hoje pessoas tementes, servos do Senhor, passando por adversidades. A Bíblia vai nos dizer que no decorrer da vida de Jó, no momento que acontece isso, que Satanás sobe aos céus e pede e fala, ou na verdade ele afronta a Deus pelo seu servo, porque Satanás diz para Deus que de que maneira ele não iria ser temente a ti, de que forma ele não seria temente ao Senhor, porque tu o cercaste, tu não deixa eu tocar nele, tu não deixa eu tocar na sua família, tu não deixa eu tocar nos seus bens, tu não deixa eu afligir ele. Então Deus entrega Jó nas mãos do adversário. Deus permite que Satanás venha tocar na vida de Jó. A Bíblia vai dizer que tu pode tocar em tudo que ele tem, mas não toque em Jó. E no decorrer disso, Jó vai perder todas as suas riquezas. Jó vai perder tudo que ele tem, vai perder os seus filhos, e ainda a sua mulher vai dizer para ele: blasfema contra esse teu Deus, te vira contra ele, olha o que tu está passando, olha o que está acontecendo na tua vida.
E Jó permanece fiel a Deus, dizendo: foi Deus que me deu. Se Deus me deu, Ele tira. Mas louvado seja o nome do Senhor. Jó permanece sendo fiel a Deus, mesmo passando por uma adversidade atroz. Eu fico imaginando, nós perdermos 10 filhos, como aconteceu na vida de Jó. Mas o que eu quero dizer através dessa mensagem hoje é que Jó, ele era temente a Deus, assim como diz nas Escrituras. E Deus prova a vida de Jó. Só que, depois dessa provação, Deus o abençoa 2 vezes mais, além do que ele já tinha. O que eu quero dizer para você, meu amado e minha amada irmã, que está nos ouvindo hoje, é que assim como Jó, Deus nos chama para servir a Ele. Mas a Bíblia vai dizer que Satanás teve que subir aos altos céus e pedir permissão para Deus para tocar na vida de Jó. E assim hoje acontece na vida de todos aqueles que servem a Cristo. O que eu quero dizer para você, meu amado e minha amada que está nos ouvindo através da rádio, é que se tu entregar a Cristo, se tu entregar a tua vida a Deus, Satanás, ele perde a autoridade sobre a tua vida. Ele perde a autoridade sobre os teus filhos. Ele perde a autoridade sobre os teus bens. Ele perde a autoridade total sobre tudo que tu tem. Porque no momento que tu aceita Cristo, no momento que tu recebe Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, neste momento tu passa a ser propriedade de Deus. Tu recebe a Jesus, tu passa a ser chamado filho de Deus. E Satanás, ele não pode tocar na vida daquele que serve a Deus sem a permissão de Deus. Aleluia! O que eu quero dizer para você é que não existe outro Deus maior que o meu. Não existe outro Deus maior que o nosso. Só existe um Deus poderoso, que é o Deus de Israel, Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Esse Deus a qual eu estou falando hoje. Jesus veio nessa terra para escolher e separar um povo. E hoje vocês que estão recebendo essa mensagem, pode ter certeza disso, que Deus te escolheu para receber ela. É Deus que te segurou até este momento, para que você ouvisse isso que eu estou falando agora. E digo para você, de coração aberto e sabendo que a minha vida está entregue nas mãos do Senhor, e que tudo é para a glória do meu Deus. Jesus te ama, e a partir de hoje Ele quer que Satanás perca qualquer autoridade sobre a tua vida. Jesus hoje, Ele quer que tu venha aceitar Ele, receber Ele como único e suficiente Salvador, porque agora Satanás, ele não vai mais poder tocar nos teus filhos, tocar na tua casa, tocar no teu esposo, na tua esposa, tocar nos teus bens. Ele não vai mais ter autoridade sobre a tua vida, porque tu vai pertencer ao Deus de Israel. Deus provou a vida de Jó. Mas antes disso, Deus tinha o abençoado de sobremaneira. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu não prego prosperidade de forma alguma. Mas aquele que serve a Deus, uma pessoa que é temente a Deus, as bênçãos do Senhor os rodeiam. Aonde tem um servo de Deus, aonde tem alguém que é temente a Deus, ao seu derredor, as bênçãos do Senhor o arrodeiam. Deus contempla a tua vida. Deus contempla o teu sofrimento. Deus contempla a tua angústia. Deus contempla tudo aquilo que tu passa sobre a terra. Mas hoje Ele te chama e diz para você: a partir de hoje, Satanás vai perder a autoridade sobre a tua vida.
Satanás não vai mais tocar naquilo que te pertence. Satanás não vai mais tocar na tua saúde, nos teus filhos, na tua família, sem a permissão de Deus. Porque neste momento, aquele que receber a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, este será considerado Filho de Deus. O seu nome vai ser escrito no livro da vida. E ele vai herdar a vida eterna. E para Satanás poder tocar na tua vida, ele vai ter que subir nos altos céus e pedir permissão para Deus, para tocar na tua família, para tocar na tua saúde, para tocar em você. Eu vejo a vida de Jó, eu vejo o tamanho da fé e da confiança deste homem. Assim como eu vejo na vida de Paulo. Paulo, ele tinha uma fé sobrenatural. Era um homem que não reclamava. Ele simplesmente aceitava tudo o que acontecia na sua vida. Sabe por quê? Porque ele sabia que nada, absolutamente nada, foge do controle das mãos poderosas do nosso Deus. Nada foge, ninguém pode. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Ou seja, se Deus está cuidando da tua vida, se tu já entregou a tua vida a Jesus Cristo de Nazaré, se tu está entregue nas mãos do Senhor, o que eu tenho para te dizer hoje, fica tranquilo, acalma o teu coração e creia que tem um Deus que está no domínio, no controle total da tua vida. E nada vai acontecer se não for a permissão do nosso Deus. A Bíblia diz, resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Ou seja, se você tiver uma vida na presença de Deus, se tu olhar para dentro de você e não encontrar alguma coisa que afronte a palavra, ou seja, a vontade do Senhor, e está passando por uma dificuldade, está passando por uma luta, o que eu tenho para dizer para você e para mim hoje é confia, porque Deus está pelejando por você, Deus está pelejando pela tua família, Deus está pelejando por todo aquele que o busca, todo aquele que recebeu a Jesus. Deus toma as dores, Deus toma a tua vida e Ele peleja por você. Só que Deus não trabalha no nosso entendimento, Deus não trabalha no entendimento humano, porque as circunstâncias muitas vezes vão estar não conforme a tua vontade, não conforme você quer, mas pode ter certeza que está na vontade do Senhor, que está na vontade de Deus, porque Deus não trabalha no nosso entendimento. Deus usa as circunstâncias para nos moldar. Deus usa as circunstâncias para trabalhar na nossa vida. É numa dificuldade, é numa dor, é numa perca, é numa situação que nos deixa aflito que nós nos dobramos a Deus. É numa situação que nos deixa assustados, é quando nós vamos em busca de Deus. É numa situação quando foge tudo do nosso controle, que não tem mais o que fazer, é que nós vamos mais sinceramente atrás de Deus. E quando nós vamos com o coração reto, aquebrantado, sincero, na presença de Deus, eu tenho uma palavra para te dizer. O milagre de Deus cai sobre a tua vida. O sobrenatural de Deus se move em teu favor. Sabe por quê? Porque como nós lemos ali, Deus amou o mundo e ama de tal maneira, e Ele continua amando. Você tem um preço inestimável para Deus, que Ele entregou o que Ele tinha de melhor nos céus por mim e por você. Jesus Cristo de Nazaré.
desceu sobre essa terra para pagar a minha dívida. Eu friso isso várias e várias vezes, porque grande foi a obra que o Senhor fez. Se hoje eu estou aqui com uma vida plena, alegre, na presença de Deus, é porque o sacrifício de Jesus me alcançou. E foi Ele que me escolheu, não fui eu que o escolhi. E hoje Jesus te escolhe para receber essa mensagem. Deus te chama para receber essa mensagem e dizer que Satanás hoje ele perde autoridade sobre a tua vida, porque a partir de hoje tu não pertence mais ao mundo, tu não pertence mais ao diabo, tu pertence a Jesus Cristo de Nazaré. A partir de hoje tu se torna filho e filha de Deus, porque se tu confessares a Jesus, é isso que a Bíblia diz. E a palavra de Deus nos diz que Deus não é homem nem filho do homem, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E também diz que não vai passar uma vírgula nem um tio dessa palavra que não vá se cumprir. A Bíblia é a palavra de Deus. E o que eu estou fazendo aqui hoje é trazendo ela para vocês. E ela fala de uma forma toda especial. Porque quando Deus fala conosco, nós sentimos paz, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos confiantes, nós nos sentimos dispostos a nos entregar cada vez mais na presença de Deus. Essa é a palavra de Deus. A palavra vem senão para consolar, exortar e edificar. Ela consola nos momentos de dor. Ela nos exorta para que nós venhamos nos corrigir para nos aproximarmos de Deus. E ela nos edifica porque ela nos dá um novo ânimo para nós andarmos mais uma milha na presença do Senhor. Muitas vezes eu oro e peço a Deus: Senhor, me dê aquele pão que tu deste para Elias, que ele andou 40 dias e 40 noites, para que nós venhamos cada vez mais desenvolver e fazer a obra do Senhor. Porque breve é a vinda de Jesus. E hoje você está recebendo essa mensagem. É porque Deus quer tomar a tua vida nas mãos dele. E a partir de hoje, Satanás perde a autoridade sobre ela. Satanás perde totalmente a autoridade sobre qualquer coisa tua. Porque tudo vai pertencer ao Senhor. No momento que nós nos entregamos para Jesus, Satanás ele não tem mais autoridade para chegar e nos tocar. Ele tem que pedir permissão para Deus, para depois tocar naqueles que servem a Deus. Receba essa mensagem hoje. Toma posse dessa palavra e tenha certeza que se tu entregou a tua vida para Jesus, nada acontece sem a permissão do nosso Deus. Não acontece nada, absolutamente nada na nossa vida se não é a permissão do nosso Deus. Porque Satanás ele não tem poder contra o Deus de Israel. Muitas vezes eu vejo irmãos desafiando Satanás. Mas isso é um erro, porque eu contra o adversário eu sou presa fácil. Se ele tocar em mim, ele pode até me fulminar. Mas eu quero ver ele tratar com meu Deus. Em nada posso contra o adversário, mas em nome de Jesus. Contra o nome de Jesus ele não tem poder. Porque a Bíblia diz que não há outro nome sobre o nome de Jesus. E o nome de Jesus tem poder. E hoje, em nome de Jesus, eu repreendo toda a obra maligna. Eu repreendo toda a obra de macumbaria. Toda obra de feitiçaria, em nome de Jesus, cai por terra agora. Não é no meu nome, nem na minha santidade, mas no nome de Jesus. Eu dou ordem a todo espírito contrário. Bata em retirada neste momento, porque essa alma hoje não te pertence mais. Essa alma hoje pertence ao Deus de Israel. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você e encerrar mais um programa, o ID de Cristo. Mas eu sinto uma paz sobrenatural neste lugar, porque Deus está falando.
E hoje Ele está dizendo que Satanás perdeu autoridade sobre a tua vida. Satanás perdeu a autoridade sobre a tua casa. Satanás perdeu a autoridade que ele tinha para te afligir. Porque agora ele vai ter que pedir permissão ao Deus do céu para tocar em você. Porque hoje você pertence a Cristo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu me coloco mais uma vez na tua presença. Grato a ti, Senhor, por essa palavra, ao qual o Senhor trouxe aos nossos corações. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor está falando nesse lugar. Eu te louvo, Senhor, porque esse programa é só teu. É direcionado por ti. E eu sei que grandes coisas o Senhor está fazendo na vida destes que estão nos ouvindo, que estão recebendo essa palavra neste momento. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor venha abençoar as suas vidas de sobremaneira, que o Senhor venha operar milagres, maravilhas, em nome de Jesus, Senhor, e tomando posse da vida de cada um que hoje entregou a sua vida nas tuas mãos, meu Deus. E hoje, Satanás não tem mais autoridade. Hoje, Satanás não pode mais tocá-los sem que o Senhor permita. Porque grande é o teu poder, Senhor. Aleluia. Grande és tu, Jesus. Eu trago cada um aqui na tua presença, meu Deus. Entrego, Pai, nas tuas mãos. Porque grande é o teu poder e a glória. E eu sei, Senhor, que tu vai cuidar de cada um como uma pedra preciosa. Em nome de Jesus, Senhor. Acolha-os, protege-os, liberta, mas principalmente nos salva, Jesus. Nos leva para a glória, nos leva para essa vida plena, onde não vai ter mais pranto, dor, sofrimento, angústia. Não vai existir mais nada do que existe nessa terra. Só a tua presença, a tua glória, alegria em te servir. Em nome de Jesus, Senhor. Eu trago cada um que recebeu essa oração neste momento, recebeu essa palavra, recebeu a mensagem, em nome de Jesus, na tua presença. Te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo através desse programa. Em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. E amém, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, estamos então encerrando mais um programa, o ID de Cristo, com uma palavra abençoada da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não pense que essa palavra não fala comigo, ela fala muito comigo. Ela primeiro fala comigo para depois falar com você. Deus trabalha primeiro em mim para depois trazer para você. E hoje Deus nos trouxe uma palavra quentinha. E a Bíblia vai dizer que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Ele mandava maná no deserto. Só que hoje Ele continua mandando maná. Só que o maná que Deus manda é a poderosa, maravilhosa palavra do Senhor. Essa palavra, aleluia, essa palavra, a palavra de Deus, essa palavra tem poder. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Voltamos sexta-feira então. Eu só estou esperando aqui a confirmação do nosso querido irmão que vai estar conosco aí para trazer uma palavra e um testemunho da parte de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Peço perdão por segunda-feira, nós tivemos uns problemas técnicos, não conseguimos fazer o nosso programa, não conseguimos entrar no programa, mas graças a Deus tudo resolvido, Deus operou, nós estamos aí na bênção. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma quinta-feira abençoada e sexta-feira nós voltamos com o nosso programa, o ID de Cristo. Vamos aqui eu quero oferecer para o meu querido irmão Clayton, que está nos ouvindo, Meu Barco Balança, Opus Dei, e depois nós vamos escutar Cassiane, o Cordeiro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Balança, balança, mas ele não vira, não vira, não vira. E se precisar, por cima das águas eu vou andar. O meu barco balança, 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 mas ele não vira, não vira, não vira. Pois tenho Jesus em minha vida.
cima das águas eu vou andar, o meu barco balança, 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 mas ele não vira, não vira, não vira, pois tenho Jesus em minha vida, e cada onda é uma provação. Eu viajo tranquilo, ele está no controle da embarcação, e cada onda é uma provação. Eu viajo tranquilo, ele está no controle da embarcação. O meu barco balança, 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 mas ele não vira, não vira, não vira, e se precisar, por cima das águas eu vou andar, o meu barco balança, 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 mas ele não vira, não vira, não vira, pois tenho Jesus em minha vida. O meu barco balança, 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 mas ele não vira, não vira, não vira, e se precisar, por cima das águas eu vou andar, o meu barco balança, 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 mas ele não vira, não vira, não vira, pois tenho Jesus em minha vida, e cada onda é uma provação. Eu viajo tranquilo, ele está no controle da embarcação, e cada onda é uma provação. Eu viajo tranquilo, ele está no controle da embarcação. O meu barco balança, 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 mas ele não vira, não vira, não vira, e se precisar, por cima das águas eu vou andar, o meu barco balança, 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 mas ele não vira, não vira, não vira, pois tenho Jesus em minha vida, pois tenho Jesus em minha vida. Você está ouvindo o programa O ID de Cristo. Apresentação: Márcio Oliveira.